Pronto, começou a gravar. Apresentado o Instituto, então, vou apresentar a programação semestral para quem tiver interesse aí em participar dos nossos eventos gratuitos. A gente tem esse projeto, gente, o Cuidando de Quem Cuida, tudo que é gratuito, tudo que a gente pode oferecer de compartilhamento, esse evento hoje, por exemplo, né? O professor Rodrigo, o enfermeiro Rodrigo, veio compartilhar com a gente de forma voluntária. Nós também vamos trabalhar esses 3 dias aí, essas 3 noites, de forma voluntária, para oferecer para vocês o melhor que a gente conhece, né, dentro dessa temática. Então, faz parte, o congresso gratuito faz parte do projeto Cuidando de Quem Cuida, porque a gente traz o nosso curso, que é pago, traz o mentoria, traz maratonas que são pagas, mas a gente também traz muito material gratuito. E aí, nós fizemos agora, no sábado, lá em Portugal, o primeiro Congresso Internacional das Cuidadoras, com palestras sobre o mercado de cuidados. A gente está fazendo esse congresso gratuito aqui de lesão por pressão. Nós temos o nosso curso que começa dia 16, né, o profissionalizante, de 3 meses, toda terça e quinta-feira às 19 horas. Depois, se vocês quiserem, eu mando o flyer para quem tiver interesse ali, com todos os detalhes do curso direitinho. O meu celular é esse que está aqui embaixo, vocês podem anotar e me chamar no privado também, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? E o mês que vem, para quem está aí, é o Cuidadora Nova Geração, que eu já vi um monte de alunas aí da turma, né, de Cuidadora Nova Geração, que foi a nossa primeira turma que se formou semana passada, vamos fazer um piquenique no Parque da Luz, dia 11 de maio. Então, vou mandar o convite no grupo aí para vocês também. Todo mundo é convidado, tá, gente? Terceiro congresso gratuito, já tem data e hora, dia 6 e 8 de maio, vai ser sobre estimulação, cuidadora estimuladora. Porque esse é um evento, é um curso que a gente deu ano passado, que fez muito sucesso, a gente vai repetir lá em Curitiba, em junho. Então, a gente faz um aquecimento ali, mostra como que funciona em maio, e em junho a gente faz um presencialzão incrível, já temos data marcada. Então, aqui um resumo, né? Ó, a gente tem 3 eventos gratuitos e os cursos e a maratona até junho. No segundo semestre, a gente está com uma agenda lotada também, não lancei ainda, porque só falta confirmar alguns lugares, porque a professora Sônia vem para o Brasil em agosto. Então, a gente vai rodar o Brasil com eventos presenciais, tá? Gratuitos e pagos também, cursos, maratonas e congressos. Geralmente, os nossos congressos são gratuitos ou com valor social, tá, gente? Bora lá, então, falar sobre o que a gente vai ver hoje, 19h25. Bom, nossa programação hoje, apresentei o Instituto para vocês, apresentei nosso curso de cuidadora rapidamente, para quem tiver interesse aí, não tem o certificado, tem experiência, não tem certificado, mas foi um curso pequeno, está precisando se atualizar, fazer reciclagem de conhecimento, nosso curso é o melhor que tem, não temos... como é que diz, falsa modéstia, não tem. O nosso curso, ele é o mais completo. A gente fala sobre o mercado internacional, como que funciona tudo em Portugal. A gente explica todos o passo a passo também de como você inovar no Brasil na área do cuidado. Você está aí trabalhando de plantão de 12 horas e tudo mais, não quer mais esse formato. Vamos olhar para o que está funcionando diferente disso, trabalhar com inovação. A gente tem também módulos sobre marketing pessoal, posicionamento de mercado, a gente ajuda você a encontrar a tua identidade no cuidado, né? Como falar isso, mostrar isso para o mundo, ser valorizada, conquistar clientes com maior poder aquisitivo, técnica de entrevista, gente, é um curso completo, tá? O nosso congresso, então, ele começa hoje, temos amanhã e temos quarta-feira, são 3 noites. Hoje, o professor Rodrigo vai se apresentar e trazer o trabalho dele. Ele também tem um curso somente sobre feridas. Vai dar a palestra dele. Vai responder as perguntas que vocês vão enviar no chat, ok? E eu vou enviar um link da chamada no chat. Mais tarde, ali, na hora antes do encerramento, que a previsão é 20h45, a gente vai enviar um linkzinho ali para vocês clicarem, responderem ele e marcar a presença no evento. É obrigatório abrir aquele link e responder. A hora que vocês
clicarem e responderem e enviarem, fica registrada a hora, ok? Por isso que tem que ser naquele momento. Tipo, meia-noite já não funciona, porque significa que o link vazou, aconteceu alguma coisa e outras pessoas tiveram acesso a ele e tentaram fazer a presença. Então, não funciona, tem que ser ali no finalzinho. Terminou o congresso ali, já clica e responde, tá bom? Ele registra a hora que vocês fizeram a assinatura da chamada. Amanhã teremos a apresentação com a enfermeira Jussiele, mesmo esquema, abertura para debate, perguntas ali no chat, né? O link da chamada no chat e também encerramento provisão 2045. E na quarta-feira, a gente vai ter um tira-dúvidas do curso Cuidadora Nova Geração. Então, se vocês tiverem dúvida, quiserem trazer para quarta-feira, a gente vai esclarecer. E também podem me chamar no privado, no celular, no WhatsApp mesmo, tá? E também podem me chamar no privado. Opa! E na quarta-feira a gente tem palestra da professora Sônia sobre a CBO da cuidadora e cuidadora internacional. A gente vai dar uma pitadinha aí para quem tiver interesse em saber como funciona, né, o método de cuidado em Portugal. Nós teremos a apresentação da Nono, que é a nossa parceira nesse congresso, que está contratando cuidadores no Brasil inteiro. Diversas cidades estão abrindo mercado aí para cuidadores, e a previsão de término é um pouquinho mais cedo, na quarta-feira, ok? Bom, quais são os objetivos desse congresso? Primeiro, é incentivar o cuidado com excelência, né? A busca constante pelo conhecimento e por inovações no mercado de cuidados, que é o nosso mote, a gente trabalha com inovação. Segundo, abordar as principais causas das lesões por pressão na pessoa idosa, com especialistas na área. Terceiro, analisar as tendências atuais, identificar as lacunas nesse sistema de cuidados, porque quem identifica as lacunas chega na frente e ganha mais. E quarto, discutir essas oportunidades de inovação, colaboração e considerar o papel crucial que a gente, né, que todos nós desempenhamos na construção de um futuro mais sustentável e inclusivo para os idosos e dependentes na nossa sociedade, principalmente porque a gente também vai chegar lá, né? Então, a gente está preparando o futuro que a gente quer vivenciar. E aí eu quero parabenizar todos vocês por estarem aqui nessa noite de hoje, por toparem estudar, por não pararem no tempo, né? Por se dedicarem aí a esse investimento no seu capital intelectual, que é o que nos faz diferente, nos faz chegar mais longe. Parabéns por se dedicarem ao cuidado e aprender sempre. Sejam bem-vindos ao Instituto Sônia da Silva. Passo a palavra para a professora Sônia dar uma palavrinha e chamar o professor Rodrigo. Olá, pessoal! Gente, tudo bem com vocês? Vou ser bem rápida. Sejam muito bem-vindos. Nós já vamos aumentar o número de participantes aqui. A Kátia já vai entrar aqui no sistema, porque está dando sala lotada aqui para nós, viu, Kátia? Olha só que beleza. Graças a Deus, né? Eu já tive até dando uma olhadinha aqui enquanto a Kátia falava. É só a gente ir ali no Business Plus e ver se a gente consegue colocar mais gente. Eu gostaria que todos, mas todos vocês, assim, participassem esses 3 dias com muito carinho, porque o professor Rodrigo é um enfermeiro de valor, é super ocupado, está aí com um conteúdo maravilhoso para nós, e fiquem atentos, contem conosco, vocês já sabem que a gente está sempre aberto aí para resolver todas as dúvidas. Vamos abrir o microfone só no finalzinho dessa aula, ou vocês vão fazendo as perguntas no chat, a gente vai compartilhando aqui depois, tá bem? Então, passo a palavra para o enfermeiro Rodrigo, ele vai falar um pouquinho para vocês e vai também apresentar o trabalho dele. Fique à vontade, professor. Vamos lá. Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tá vendo ainda não, tá só a sua fotinho.
Espera aí que eu vou compartilhar minha tela aqui, porque eu tenho duas apresentações, né? Porque eu tô em dois canais aí, talvez tu Sim. esteja olhando outro. Ah, tá. Deixa eu ver se eu te enxergo aqui, que daí eu coloco. Eu dou Como uma. fixado, é. Uhum. Ah, legal. Espera aí. A tela já está abrindo do seu curso, do seu material, Uhum. mas eu não lhe achei ainda. Tá como Amor por Feridas é o nome do que Tá, tá o cadastro. tá Tá joia. Já aberto vou já. pegar aqui. Aham, a apresentação está abrindo e eu vou linkar ele, vou ver se eu consigo aqui. Sim, a Deixa tua eu. apresentação Amor por Feridas tá na tela. Tá. Mas tá aparecendo ela completa ou só Ainda não, só a Tá, página. eu vou ter que parar e voltar porque eu acho que ela não considerou ali o restante. Peraí, já Acho que ela volto. abriu em outra página, né? Acontece. Uhum. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tô voltando. Vamos de novo. Eu acho que agora foi, né? Agora sim, tá perfeito. Sim, né? Tá. Então eu tô preocupado porque tem gente querendo entrar e não, não conseguiu. Sim, pois é, nós estamos tentando liberar mais lugar aqui, Estou sabe? tentando também. Tá, deixa eu antes ver. Eu consegui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver minha imagem junto. A tua imagem está bem do ladinho aqui, só não aparece Tá, não, perfeito. aparece só a fotinho, mas está bem do ladinho aqui. Está bem Tá bacana. bom. Então aqui deixa eu fazer uma coisa. Ver se agora aparece. Ainda Eu não. fiquei. Tá Tá, aparecendo hein? a apresentação, aham. Tá, hein? Vamos lá. Então, primeiramente, boa noite. É um prazer imenso eu poder estar aqui diante de tantas pessoas, tá? Então, já de antemão, eu quero agradecer a Sônia, a Kátia, a Ju, que me apresentou para vocês, né? Pela oportunidade de poder estar diante de um trabalho tão bonito que vocês fazem, tá? Eu gosto muito disso, porque a gente tem um papel social muito grande, né? Para poder cuidar de pessoas com excelência, e eu acredito realmente nisso, que é possível a gente entregar um cuidado de excelência para os nossos pacientes. E eu sou o enfermeiro Rodrigo Inácio e eu ajudo profissionais da saúde a serem excelentes no tratamento de feridas com o menor custo possível. Então, é possível a gente entregar algo de excelência sem gastar muito dinheiro realizando o tratamento de feridas. Então, nessa noite, a gente vai falar um pouco de prevenção, tá? Talvez as pessoas estivessem esperando o professor vir mostrar um monte de feridas, né? Mas essa noite a gente vai falar de algo mais importante do que tratar ferida, que é prevenir o desenvolvimento de lesão por pressão. E isso é um papel importantíssimo dos cuidadores, que estão 24 horas ali ao lado do seu paciente, cuidando, fazendo a manutenção da integridade da pele. Tá? Então, assim, eu já posso iniciar a apresentação, Sônia e Kátia. Pode sim, tá tranquilo. Pode sim, que a gente está aqui monitorando. Quem não entrou ainda, a gente está dando um jeitinho para ver se coloca na sala. E vamos que vamos. Tá, então vamos lá. Quem é o Rodrigo, né? Quem é o tal do enfermeiro Rodrigo? Enfermeiro Rodrigo Inácio, ele é um enfermeiro dermatologista, mas eu também fui auxiliar de enfermagem, sou técnico e enfermeiro. Eu sou pós-graduado em dermatologia com ênfase em tratamento de feridas. Eu sou militar da Força Aérea Brasileira há 21 anos, então daqui a pouco, se passar algum ruído, é que eu estou aqui ao lado da base aérea e passa um caça de vez em quando voando, então não se assustem.
Eu sou palestrante, eu ministro cursos digitais, eu escrevi um capítulo de um livro sobre empreendedorismo. Eu sou o criador de um método exclusivo para tratamento de feridas chamado Método Comando, que eu vou apresentar para vocês no final. E eu sou produtor de conteúdo digital na página @amorporferidas, que ao final dessa aula vai ter um QR Code para vocês poderem também acessar e me seguirem se quiserem, tá? Então, a lesão por pressão, ela é um evento catastrófico que acontece na vida de nossos pacientes, tá? E para isso a gente tem um dia exclusivo para falar sobre prevenção, tá? A interrupção do desenvolvimento da lesão por pressão é uma meta que nós precisamos alcançar. No dia 20 de novembro, então, é comemorado o Dia Mundial da Prevenção de Lesão por Pressão e o mundo inteiro fala sobre isso. Mas, assim, o que eu quero que vocês entendam? Que cerca de 95% das lesões por pressão são evitáveis. Sim, 95%. E, infelizmente, nós temos um número muito grande. Esse número não é tão real, porque, infelizmente, nós não temos dados estatísticos brasileiros fidedignos. Por quê? Porque a gente deveria fazer uma coisa, tá? Uma das metas internacionais, existem 6 metas, e a última meta internacional é reduzir o risco de quedas e de desenvolvimento de lesão por pressão. Então, a gente tem uma meta internacional para alcançar, que é evitar esse desenvolvimento, e é por isso que a gente está aqui hoje, tá? A lesão por pressão, ela é considerada, tá? A lesão por pressão estágio 3 e 4, elas são consideradas never events, eventos que nunca deveriam acontecer na instituição de saúde ou no domicílio, principalmente na instituição de saúde, tá? Então, se você está numa ILPI e desenvolveu lesão por pressão, e essa lesão por pressão, ela evoluiu para estágio 3 e 4, que é quando tem exposição de tecido subcutâneo, exposição óssea, de tendão, são eventos que não deveriam acontecer, e esses eventos obrigatoriamente devem ser notificados à Anvisa para que a gente tenha um registro desse evento, e infelizmente no Brasil não é fidedigno e não acontece muito. Mas existem fatores que desenvolvem essa lesão, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Esses fatores, eles podem ser intrínsecos, que estão no interior do nosso paciente, e extrínsecos, que são os fatores do lado de fora, que fazem o desenvolvimento dessa lesão. Os fatores extrínsecos são aqueles que nós conseguimos controlar, tá? E eliminar. Os fatores intrínsecos, a gente consegue, em alguns, fazer um controle, mas eliminar a gente não consegue, tá? Por exemplo, de fator intrínseco, a imobilidade, a postura, então o paciente acamado que não se move, a gente não consegue eliminar esse fator porque alguma coisa fez com que esse paciente perdesse a mobilidade, seja um acidente vascular encefálico, que é o derrame, seja um trauma, uma fratura de colo de fêmur, que acontece muito com nossos pacientes idosos, a redução da sensibilidade, por exemplo, o paciente que passa por uma cirurgia e é anestesiado, existe também um protocolo para prevenir desenvolvimento de lesão, redução de perfusão, diversos outros fatores intrínsecos, como idade avançada, medicamentos em uso. Então, tem muitas coisas intrínsecas que a gente não consegue evitar que elas estejam presentes, mas a gente consegue controlar. Por exemplo, na imobilidade, a gente vai fazer a mudança de decúbito desse paciente. Na febre, a gente vai controlar a temperatura, que ela vai fazer o quê? A febre, ela vai aumentar o consumo de nutrientes e de proteínas naquela pele também, fragilizando o tecido cutâneo, e a umidade, que também pode vir, né, junto com essa pele, que vai vir junto com essa febre, associada à alta temperatura, ela vai alterar uma coisa chamada microclima, que a gente vai falar ali mais à frente, que é um fator extrínseco. Então, a gente controlando diversos fatores juntos, que a gente vai impedir o desenvolvimento de lesão. Na ponta dessa pirâmide invertida, nós temos o desenvolvimento da lesão, da úlcera em si,
tá? Que são a soma de todos esses fatores que vão levar ao desenvolvimento dessa lesão. A gente vai falar agora sobre os fatores extrínsecos, tá? Que são os fatores locais, que são os fatores modificáveis. Nós vamos dar uma atenção especial a isso, porque a gente fazendo esse controle e a modificação desses fatores, nós vamos impedir grande número, esses 95% das lesões, a gente vai conseguir prevenir associando o cuidado a esses fatores. O principal fator, e é o que dá o nome para essa lesão, tá? É a pressão exercida sobre uma proeminência óssea, tá? Então, a gente vai ver mais à frente. Fricção e atrito também na pele, em lençóis, em superfícies, vão aumentar a chance de desenvolvimento. Cisalhamento, que eu coloco aqui como escorregar na cama, porque a cabeceira está muito elevada, a gente também vai aumentar o potencial de desenvolvimento de lesão, e o microclima, que é a umidade e temperatura, que nós vamos falar mais à frente. Vamos entrar detalhadamente em cada ponto agora. A pressão, ela é o fator principal. Então, nós temos a primeira imagem, o osso. Esse osso ele tem contato com vascularização que vai irrigar o tecido cutâneo. Quando nós temos uma superfície na cama e nós lateralizamos o nosso paciente, por exemplo, ou deixamos ele em decúbito dorsal, com as costas, o bumbum, a nádega dele, mais de 2 horas na mesma posição, nós temos a segunda imagem, que é uma deformidade, um excesso de pressão nos vasos sanguíneos, tá? Na superfície da cama contra o tecido, reduzindo a vascularização, pode ser na cama ou na cadeira de rodas ou na poltrona, em qualquer lugar, reduzindo a vascularização, reduzindo o nutriente e assim abrindo uma lesão, tá? O outro fator importante, que é a fricção e cisalhamento, tá? O cisalhamento, a fricção, a gente é do seguinte, quando a gente vai mudar o nosso paciente de decúbito, a gente arrasta ele, ao invés de levantar. Por isso que a gente utiliza o lençol móvel. Existe um lençol que a gente atravessa na cama e coloca esse paciente sobre ele. Esse lençol, ele não está ali somente de enfeite, ele é para a gente elevar o paciente e subir na cama, não arrastar a pele desse paciente sobre o lençol. Então, quando a gente faz uma fricção, a gente faz um atrito, a gente faz uma lesão na camada mais externa da nossa pele, que é a epiderme. Quando nós fazemos uma elevação muito grande da cabeceira do nosso paciente, acontece uma coisa chamada de cisalhamento, tá? Que a gente vai falar um pouquinho. Mas como que acontece o mecanismo de lesão? Vocês estão vendo que na primeira imagem aqui da figura 1, nós temos o osso, o músculo, o tecido subcutâneo, a derme, epiderme e a superfície. Quando nós temos uma fricção ou um cisalhamento associados, a gente faz um deslocamento desses tecidos e eles se rompem e eles abrem lesão. A fricção, ela é o atrito mesmo, o raspar da nossa pele sobre a cama. O cisalhamento é uma força que está sendo exercida quando a gente escorrega. Então, a nossa pele está em contato com uma superfície e existe uma força para baixo, fazendo esse corpo pesar sobre essa região e fazendo uma deformação, como eu mostrei na imagem anterior. Quando a gente deforma essa região, a gente faz lesões nessa pele, reduz a formação, a composição desses vasos ali, eles são alterados, eles podem romper, a nutrição é reduzida e a gente desenvolve lesão por pressão. O microclima, a gente fala de temperatura e ambiente. A febre, a fralda úmida demais, o ambiente muito quente, roupas excessivas, alterações do sistema nervoso central que altera a temperatura do corpo do nosso paciente, vai alterar o microclima e fazer com que o nosso paciente tenha uma propensão, facilidade a desenvolver essa lesão. Então,
a temperatura ambiente, a temperatura corporal muito elevada, vai aumentar a demanda metabólica e vai enfraquecer o extrato córneo, que é a camada mais externa da nossa pele. Fazendo o enfraquecimento dele, a gente reduz a resistência da pele. E quando a gente associa o atrito, a umidade excessiva, que causa uma maceração, que é uma hiperidratação dessa pele, a gente vai ter a facilidade da ruptura da pele e desenvolver a lesão por pressão. A causa, vocês acabaram de perceber que a causa da lesão por pressão ela é multifatorial, tá? Tem vários fatores que fazem desenvolver essa lesão. São fatores extrínsecos e intrínsecos, e para prevenir, nós também precisamos olhar de forma multifatorial. Nós vamos corrigir o que dá para corrigir internamente e vamos agir localmente no que a gente pode modificar local. E para fazer o cuidado local e prevenção local, que é o que vocês vão fazer no domicílio, nós precisamos impedir os fatores locais: pressão, fricção, cisalhamento, atrito e o microclima. E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso agora. Aqui são as áreas que mais sofrem, tá? As áreas mais vulneráveis para desenvolvimento de lesão por pressão. É a região occipital, que é atrás da cabeça, região escapular, a região dorsal, região sacra, região de calcâneo, trocânter, cotovelos, que são as regiões onde tem mais contato com esse paciente, tem mais pressão, onde esse paciente fica deitado ou sentado. Pacientes cadeirantes, principalmente porque já tem perda da sensibilidade por causa do trauma raquimedular. Se esse paciente tem uma perda de sensibilidade, ele não vai sentir o momento de se ajeitar na cadeira. Dificilmente você vai ficar sentado assistindo eu falar com você sem se movimentar na cadeira, sem aliviar a pressão, porque o seu corpo ele sente que aquela região está sofrendo e você vai se ajeitar. O paciente acamado não consegue sinalizar isso, porque muitas das vezes ele tem um dano neurológico, seja por ele não vai ter uma cognição, não vai conseguir falar com você, ou ele não vai ter sensibilidade na região cutânea, na pele, para poder sinalizar que está doendo. Então, o papel do cuidador e da família e do profissional de saúde em geral, que cuida de pacientes vulneráveis dessa forma, é atentar-se que esse paciente precisa ser reposicionado periodicamente. Quais são as regiões que mais são afetadas, tá? Respectivamente, primeiro lugar, região sacra, que é a região do bumbum, da nádega, onde tem o osso, né, ali, né, onde tem o cóccix. Região de calcâneo, também, é o calcanhar apoiado na cama. E região trocânter, na região lateralizada do nosso corpo, né, aqui do quadril, são as 3 regiões mais afetadas. Com o desenvolvimento de lesão por pressão. E como que a gente faz para prevenir? Né? A gente não pode focar apenas em aplicação de coberturas para prevenção, porque existe uma cobertura, existem vários tipos de coberturas que previnem o desenvolvimento de lesão por pressão focada nos fatores locais. Mas a gente precisa pensar num bundle de ações, num conjunto de atividades que vai fazer a gente ajudar o não desenvolvimento a reduzir a chance de abrir lesão por pressão. Os 95% que a gente consegue prevenir, a gente vai conseguir fazendo essas ações. Se a gente aplica todas as condutas e ela desenvolve do mesmo jeito, elas estão dentro daqueles 5% que iriam abrir de qualquer jeito. E o mnemônico que a gente vai gravar agora, a frase é a skin, tá? Lembre-se dessa frase, a skin, a pele, tá? Para a gente poder prevenir lesão por pressão. A skin, ela é simplesmente um mnemônico que vai nos fazer lembrar do seguinte: o A, ele fala da avaliação da pele. O S do skin é a superfície de apoio onde esse paciente está deitado.
O colchão padronizado e padrão ouro é de viscoelástico e pneumático. O colchão caixa de ovo, aquele que é o mais baratinho, não é orientado mais à sua utilização. Apesar dele ser o mais em conta, mais barato, ele se deforma facilmente, precisa ser trocado mais rapidamente e ele não previne tanto a lesão por pressão, porque ele não redistribui a pressão. Keep turn, mudança de decúbito, é o K da nossa skin, tá? Então a gente vai fazer um reposicionamento individualizado. Controle da incontinência, do xixi e do cocô desse paciente. É importante para a gente fazer o gerenciamento do microclima naquela fralda. E o N de nutrição, que a gente precisa muito para poder gerenciar adequadamente a parte nutricional do nosso paciente, que é a parte clínica dele. Vamos falar de cada uma. A avaliação da pele é um papel, tá, exclusivo do enfermeiro. Porém, o profissional, técnico de enfermagem, cuidador e familiares podem olhar diariamente se essa região não está sofrendo, se ela não está vermelhinha. Se essa região está, por exemplo, você tem um paciente que tem bem no cóccix, bem na região sacra, uma hiperemia no bumbum, e você aperta essa hiperemia com o seu dedo, e essa hiperemia fica branca, tudo bem, não é lesão por pressão ainda instalada, mas é uma área em risco. Mas se você aperta a região e ela não embranquece, é uma lesão por pressão já instalada, estágio 1. E a gente precisa acelerar o cuidado para que não evolua para estágio 2, 3 e 4. Opa, travou aqui minha apresentação. Voltou. Voltou. A escala que a gente mais utiliza, e é papel do enfermeiro aplicar, principalmente nas ILPIs, é a escala de Braden, tá? A escala de Braden é papel do enfermeiro, e essa escala deve ser aplicada na admissão do paciente na ILPI e na alta desse paciente também. Por quê? Porque é ela que ajuda, que mostra qual é o nível de risco que esse paciente tem. Se esse paciente tem uma pontuação de 19 a 23 pontos, ele não tem risco, a gente não precisa se preocupar tanto com esse paciente. Provavelmente ele caminha ou ele muda de posição sozinho. Mas esse paciente que começa a ficar mais limitado, que tem um risco médio a moderado, e a gente já precisa mudar ele de decúbito, porque ele vai ter alguma alteração nessas descrições ali de baixo. Ou ele não vai, ou ele é um acamado, ou ele é cadeirante, ou ele tem um xixi, muita quantidade, ele fica molhado muitas vezes, ou ele tem uma percepção sensorial levemente limitada que não consegue comunicar. Então, tem várias coisas que a gente precisa atentar para esse fator, mas isso daqui é um papel exclusivo do enfermeiro. Se o meu paciente está em risco, eu preciso implementar os cuidados. Tá? Então, eu tenho um paciente em risco de desenvolvimento de lesão por pressão, eu implemento cuidados. Quem implementa esses cuidados? O enfermeiro, é o papel dele implementar esses cuidados, tá? Então, pacientes que estão em ILPI, tá? Ele vai ser orientado ou pelo enfermeiro ou pelo médico assistente a utilizar algumas superfícies. Essas superfícies, elas fazem a redução de 60% do desenvolvimento dessas lesões. Então, se eu tenho um paciente acamado e eu aplico uma superfície adequada, reduzo 60% de chance dele desenvolver essa lesão, que é associada a outras condutas, a gente vai chegar quase em 100% ali de chance. E aqui é importante eu novamente falar rapidamente que o padrão ouro para a utilização de prevenção hoje, conforme o guideline internacional, é a utilização de colchão de viscoelástico e o colchão pneumático, que é o de fluxo de ar, tá? Esse colchão de fluxo de ar, as pessoas acham que é um colchão caro. Ele custa em torno de R$300 e dura a vida inteira. Quando tu compra um colchão caixa de ovo, que vai pagar R$50 no caixa de ovo, que precisa ficar trocando
ao longo do ano, você vai gastar muito mais utilizando algo que não vai prevenir do que utilizar realmente um que previne e que dura a vida inteira. O reposicionamento desse paciente. Então, quando eu tenho uma cama hospitalar, eu não preciso colocar a cabeceira desse meu paciente acima de 30 graus. Não precisa ser muito alto. Por quê? Quando eu elevo demais a cabeceira, eu forço a ter um cisalhamento, algo que eu preciso reduzir. Então, eu não quero que isso aconteça. Eu quero reduzir essa possibilidade de acontecer o cisalhamento. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou elevar essa cabeceira a um nível de 30 graus, que eu evito que ele não respire bem, eu evito o engasgo, mas eu também reduzo o cisalhamento, esse escorregar desse paciente na cama. Quando eu uso o lençol, eu reduzo o atrito, então eu não arrasto esse meu paciente, eu elevo ele e transfiro ele de posição, ao invés de simplesmente arrastar. Qual é a grande dificuldade que eu sei que é a mesma que vocês enfrentam e a enfermagem enfrenta? A quantidade de pessoas para ajudar a mobilizar esse paciente. Quando eu tenho pouca pessoa, eu acabo tendo que fazer isso sozinho e eu não consigo elevar esse paciente da forma correta. Eu acabo arrastando ele e aumentando o cisalhamento e o atrito. O reposicionamento desse paciente, ele deve ser feito no máximo a cada 2 horas, mas a nova atualização, o guideline mais atual, ele fala que isso é individual. Depende do tamanho do paciente, depende da tolerância da pele, depende da superfície que ele está, depende da condição clínica dele. Então, o que a gente precisa levar de aprendizado? Que em 2 horas, esse paciente ficar mais que 2 horas na mesma posição, vai ter a chance vai parar de circular sangue naquela região a partir dessas 2 horas. Então, a gente precisa reposicionar ele. Reposicionar não é virar 90 graus, tá? Se você lateralizar esse paciente 30 graus e colocar um coxim, você não sobrecarrega a região que você está colocando ele, por exemplo, o trocânter, não vai ter uma pressão excessiva naquele trocânter, vai aliviar a parte das costas e você também precisa fazer o cuidado de acolchoar a parte entre o joelho, que vai estar em contato para não ficar osso com osso, você vai posicionar os braços dele para que fique confortavelmente, para não ficar numa posição que está todo torto e irregular. Quando esse paciente está na posição dorsal, o calcânio dele, o calcanhar precisa ficar flutuante, porque quando ele fica em contato direto com a cama, você eleva a chance de desenvolvimento de lesão por pressão, e lesão por pressão no calcânio tem um risco altíssimo de evoluir para estágio 4, por causa do osso, é uma camada muito fininha de tecido adiposo, diretamente vai para o osso, e quando a gente vai para uma lesão que expõe o osso, a gente tem risco de infecção no osso. Quando temos osteomielite, que é a infecção óssea, nós temos um problema muito grande que é para tratar isso, e esse paciente pode até morrer por causa disso. Então, a importância de nós estarmos aqui hoje é a gente entender que o nosso cuidado em casa vai evitar que esse paciente desenvolva lesão por pressão, não somente em casa, na ILPI e nos hospitais também. A incontinência, que é o xixi, né? A incontinência urinária, a incontinência fecal é o xixi. E o cocô mole, tá? Quando tem as fezes que são pastosas ou endurecidas, não temos tanto problema. Mas quando nós temos as fezes líquidas, que o pH dessas fezes vai estar alcalino, vai estar alterando a barreira cutânea, a gente vai precisar utilizar produtos que previnem essa assadura, por exemplo. Tá? Existem cremes hoje, eu sei que na realidade do dia a dia, para a gente poder aplicar nesse paciente, são os cremes à base de óxido de zinco, né? As pomadas que vocês conhecem, como Bepantol, como aquela bem grossa, que eu nunca lembro o nome dela, mas daqui a pouco eu me lembro. Uma bem branca, né? Que é hipoglós, né? Deixa bastante resíduo. Isso, a hipoglós deixa bastante, obrigado, deixa bastante resíduo na pele. O ideal, tá? O padrão melhor para a prevenção são esses cremes que não deixam resíduo, tá? Então temos os chamados cremes barreira,
essa marca aí é uma das marcas muito conhecidas, mas não precisa ser dessa marca. E também tem os sprays barreira. Esse spray da Voelo é um spray muito em conta e dura muito. Então, aplicar esse creme e esse spray na região de fralda vai prevenir que tenha exposição excessiva para a quantidade de xixi e de cocô que vai sair daquela região. Se o teu paciente usa fralda, você precisa imediatamente trocar quando essa fralda estiver suja. Não adianta colocar 3, 4 fraldas no paciente, porque você vai aumentar a temperatura, aumentar a exposição a esses efluentes que nós chamamos de eliminação, né? Que são esses líquidos corporais que vão irritar a pele do seu paciente e favorecer a abertura. E a incontinência e a dermatite associada à incontinência, que é a assadura, elas favorecem a abertura de lesão por pressão, vai aumentar o risco. Outras formas de prevenir e controlar essa incontinência quando elas são muito grandes é a utilização de catéteres, né? Que é a utilização do catéter retal, que é a primeira imagem, que é para controle de diarreia, e também o controle ali de diurese, que é através da utilização de sondas, né? Quando o paciente é masculino, fica mais fácil, pode utilizar o chamado UriPen, né? Que é aquele coletor que é tipo uma camisinha que a gente coloca no pênis do paciente e ele controla o xixi ali, e é um método não invasivo. Na mulher fica mais difícil, aí precisa ser um método invasivo e é uma conduta do enfermeiro passar esses dispositivos. A parte nutricional é um fator muito importante e também é competência do enfermeiro a aplicação ou do médico. Então, assim, só para fins de conhecimento, existem suplementos que a gente aplica no nosso paciente para que ele tenha uma qualidade de pele melhor ou nutricional para cicatrizar. Então, a gente tem que avaliar o risco nutricional desse paciente em até 48 horas após a admissão. Então, nas ILPIs, vai ter um nutricionista e um enfermeiro que eles podem aplicar isso daí. E deve ser repetido a cada 7, 10 dias. Essa escala, que é uma mini avaliação que a gente aplica, ela vai dizer se o teu paciente está desnutrido ou se ele está nutrido. Então, temos que ter esse conhecimento de que podemos fazer isso, aplicar instrumentos para que a gente identifique se esse paciente está nutrido ou desnutrido. E o manejo de fatores locais, a gente precisa pensar que a gente precisa eliminar a pressão ou reduzi-la, fricção, cisalhamento e microclima, que foram os 4 pontos que eu falei para vocês. E quando eu devo aplicar um curativo protetivo nessa região? Quando eu tenho um paciente com imobilidade definitiva ou uma imobilidade planejada, que esse paciente precisa ficar acamado por uma correção de fratura no colo do fêmur, quando tem perda da sensibilidade em caso de paciente cadeirante, quando tem utilização de algum dispositivo médico que impede a mobilização dele, ou colocar sob esse dispositivo, como as sondas, mobilidade reduzida como um todo e histórico de úlceras anteriores ou lesões de pele anterior relacionado à pressão. Então, esses são os principais pontos que nos fazem aplicar o curativo protetivo. O que eu preciso que vocês entendam, e se vocês entenderem de tudo que eu falei nessa aula, se vocês aprenderem só isso, eu já estou muito feliz. Precisamos parar de realizar as seguintes ações: colocar luva cheia de água em região do calcânio, isso não previne lesão por pressão e ela aumenta a pressão. Muito pelo contrário, ela aumenta e vai desenvolver mais rápido. Então, nunca mais utilizem luva na região de calcânio para prevenir lesão por pressão. A utilização de óleo Dersane, óleo AGE, nas proeminências ósseas, como hidratante para a prevenção, também não está indicado e eu vou explicar para vocês já já. A utilização de filme de poliuretano, que é o filme transparente em regiões ósseas, também não. Hidrocoloide, muito menos. Mas por que não previnem, Rodrigo? Vamos pensar. Eu acabei de falar para vocês que a prevenção da lesão por pressão, ela precisa
passar pela prevenção da pressão, fricção, cisalhamento e microclima. Quando eu coloco um filme transparente, que é esse filme aqui que eu estou utilizando, tá? Que eu posso colocar na pele do meu paciente, quando eu coloco na proeminência óssea, eu tenho o objetivo de reduzir a pressão naquela região, e ele não reduz, porque a pressão ele não reduz, ele até reduz a fricção e cisalhamento, porque vai fazer escorregar, ele altera e ele ajuda no microclima, porque ele é transpirável, ele tem um fator de evaporação controlado, mas o principal, que é a pressão, ele não reduz. Então, a gente aplica ele naquela região e deixa o paciente na posição e não previne nada. Não vai prevenir lesão por pressão, vai abrir lesão igual. O hidrocoloide, idem. O hidrocoloide, ele pode reduzir a fricção e cisalhamento, porque ele vai fazer deslizar, mas a pressão e o microclima ele não gerencia. Logo, quando você colocar um hidrocoloide na região sacra ou de trocânter e deixar esse paciente na posição achando que está aliviando pressão, quando você tirar, vai ter uma lesão instalada embaixo. E um outro ponto super negativo, quando tu for descolar, vai arrancar a pele desse paciente junto. Não utilizem mais hidrocoloide como prevenir para prevenção de lesão por pressão. Ela não previne. Utilização de óleo não hidrata, não alivia a pressão, não reduz fricção e cisalhamento e não altera o microclima, não previne o microclima. Então, o óleo Dersane não previne lesão por pressão. A parte de luva com água, muito menos. Não previne a lesão por pressão, porque não reduz pressão, muito pelo contrário, aumenta a fricção e cisalhamento e também altera o microclima, porque vai alterar o látex, vai aumentar a temperatura daquela região. E você, ao invés de ajudar, vai acelerar o desenvolvimento da lesão. Mas, Rodrigo, o que realmente é recomendado pelo guideline internacional da NPIAP, tá? Que é o painel de injúria, né? De injúria por pressão, que eles chamam, que é a lesão, a injúria hoje mudou, antes era úlcera e agora é lesão, porque nem toda lesão está ulcerada. Então, a lesão na pele, ela não rompeu, mas ela está instalada no estágio 1, por exemplo. O uso de curativo espuma multicamada é o padrão ouro para redução desses fatores. O que é essa espuma? É essas espumas que a gente vê que tem o formato de coração para colocar na nádega, que tem um multiformato para colocar no calcânio, multiformato para colocar no trocânter, e qual é o papel dela, tá? Ela atua em todos os fatores de risco ao mesmo tempo. Ela tem uma adesividade suave, que é o contato de silicone que usa grudado na pele, e quando a gente descola, ela não lesiona a pele, e essas espumas elas podem ser removidas, fazer higiene do local e aplicar de volta, porque ela é silicone e ela tem um reposicionamento muito bom. O microclima, ele é gerenciado pela parte interna, então o vapor, a umidade que vai sair daquela pele vai ser gerenciada por essa camada. A camada de ligação, que não permite que essas camadas internas se desintegrem. Então, quando o meu paciente tiver com uma espuma multicamada na região da sacra, do cóccix, do bumbum, e ele deslizar, o que vai fazer o cisalhamento não é a pele, são as camadas internas desse curativo preventivo. A parte de redução de pressão tem uma espuma dentro que reduz a pressão, então quando a gente coloca o paciente sobre essa área, a pressão que era de 32 ou 40 milímetros de mercúrio direto na pele vai ser reduzida, porque vai ser absorvida nessa camada. E a parte externa, que reduz o cisalhamento e a fricção, ela é um filme de poliuretano, como eu mostrei para vocês, e ela evapora, permite a evaporação, a troca de fator ali, que é o MVTR, que é o fator de evaporação dessa camada, que ajuda muito na prevenção dessa região, tá? Então, era um curativo que atua em todos os fatores,
tá? Em todos os fatores locais que desenvolvem lesão por pressão. Existem várias opções no mercado, eu trouxe algumas aqui para vocês verem, para a região sacra, são várias empresas e marcas que trabalham com essas camadas. A espuma multicamada para prevenção, ela é considerada padrão ouro, tá? Um padrão ouro para utilização, tem que ter no mínimo 3 camadas, tá? Tem que ter a camada de redistribuição, a camada de evaporação, que é a camada mais externa, e uma adesividade suave interna, tá? Mas as melhores possuem 5 camadas, tá? Então, a que eu utilizo é a da imagem anterior, tá? Que é essa daqui, ela previne muito bem e faz o gerenciamento perfeito, tá? Onde eu posso aprender sobre prevenção e tratamento de feridas, tá? Então, vamos falar agora um pouco do meu trabalho, tá? Existe o curso Método Comando, que é um curso voltado para profissionais de saúde que são habilitados para cuidar de feridas e pacientes com feridas. Esse curso, ele está aberto ainda hoje até amanhã, às 23h59, estamos com a turma aberta, ele é repleto de módulos, então nós temos módulos para tratamento de diversas lesões. O que é importante a gente entender? Que os profissionais habilitados não sou eu que determino, existe uma legislação que diz qual é o profissional que pode fazer esse treinamento e essa capacitação. Nada impede de qualquer pessoa fazer, mas a atuação como profissional especializado na área e capacitado para o tratamento é somente para aqueles que estão capacitados em lei. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, tá? Diversos outros profissionais. É importante a gente ter isso em mente, porque para a gente não errar na hora de fazer o cuidado. E eu vou falar um pouco sobre o papel do cuidador já já. Quais são os benefícios que esse profissional que entra para a minha turma, ele tem? Ele é um curso 100% online, onde ele pode assistir de qualquer lugar e quando quiser, tá? O que tem dentro desse curso? O curso, tem a parte legal dele, a parte de legislação de enfermagem, fala sobre quem pode atuar e quando, em que situação pode atuar. Ele fala de lesão por pressão, pé diabético, ele tem um módulo só de coberturas, onde eu ensino mais de 40 curativos e como utilizá-lo, contraindicações e como aplicá-lo. Eu tenho a parte exclusiva de lesão por pressão, onde eu detalho a parte de avaliação e como tratar também, como classificar essa lesão, se ela é estágio 1, 2, 3, 4, inclassificável, lesão tissular profunda. Eu tenho a parte de feridas operatórias, úlceras venosas e arteriais, desbridamentos, então a gente tem parte de queimaduras, que é um módulo novo que acabou de entrar, vai entrar ainda nessa turma um módulo de lesão por fricção, aquela pele do idoso frágil que rasga, eu ensino a cuidar, como tratar e como classificar. Então esse paciente, o profissional que entra para esse método, para o meu curso, ele vai ver a real melhora do meu paciente, né, do paciente que ele está acompanhando. Ele aprende a tratar qualquer tipo de ferida, reduzindo o custo, gastando poucos recursos, não precisa gastar rios de dinheiro para ter um resultado de excelência. Ele tem um acesso de 180 dias, 6 meses, para acessar quantas vezes quiser, anotar, revisar, fazer o que for necessário para ele poder aprender, tá? Ele tem um acesso a uma biblioteca virtual vitalícia, tá? Ele é um local onde eu coloco todas essas referências que eu utilizo para criar minhas aulas, estão nesse local, separados ali, então, por lesão por pressão, a parte de úlcera venosa, então, tudo bem separadinho, bem guardado, organizado de uma forma fácil para quem quiser acessar, para poder ter sua aula, montar sua aula, ou entender melhor o que eu quis dizer na aula que eu gravei, tá? Vai aprender e vai acessar ali esse material. Um grupo para tirada de dúvidas, que também é vitalício, então cada turma tem um grupo onde o profissional que está acompanhando o seu paciente, desculpa, ele vai lá e vai colocar
o seu estudo clínico, o seu caso clínico, e eu, junto com os próprios alunos e colegas, vamos ajudar a resolver aquele caso, a definir qual a melhor conduta, dizer a ele se ele está fazendo o cuidado correto ou não. Temos também, dentro desses 6 meses, uma mentoria coletiva mensal, onde é um encontro que dura cerca de 1 a 2 horas, onde a gente discute todos os assuntos possíveis. Se você assistiu uma aula e não entendeu, você quer perguntar o que é, como que faz, a gente discute nesse caso na mentoria coletiva, tira todas as dúvidas, não tem chacota, não tem pergunta boba, tudo que é necessário para tornar a pessoa excelente, a gente faz ali. Ter um mentor para acompanhar ao longo da vida é algo que outros cursos não proporcionam. Então, eu proporciono isso no meu curso, eu acompanho todos os alunos em todas as fases da sua atuação, desde o início até quando ele estiver mais avançado, já acompanhando. Tem aluno meu que é empreendedor e tem seu consultório, e ele está acompanhando o seu paciente, ele não precisa me pagar novamente um curso para eu dar as orientações. Ele coloca lá no nosso grupo coletivo, na nossa comunidade, e a gente, junto, acha a melhor saída e a melhor conduta para cuidar daquele paciente. E o melhor de tudo, aquele profissional que entra no curso, assiste, tá, às aulas e ele acha que não é para ele, ele tem uma garantia de 30 dias incondicional. Se ele entrou e achou que o curso não vale a pena, que não é bom, o conteúdo não é para ele, ele pode solicitar o reembolso dentro dos 30 dias, tá, iniciais do curso. E como que é, quanto é esse valor, né? O valor é apenas 347. Todo esse conteúdo, tudo isso de recurso, todo esse suporte é apenas o valor de 347, e aqueles que querem parcelar, tem ela direto na Hotmart, então ele pode parcelar por 12 vezes de R$ 36, por exemplo. Então tem que ter um investimento para a vida inteira, assim, ó. Pense o seguinte, gente, ninguém vai tirar conhecimento de vocês. O conhecimento é algo que não ocupa espaço. Então, a gente precisa crescer, é por isso que vocês estão aqui aprendendo cada dia mais, tá? Para poder desenvolver mais conhecimento, desenvolver um cuidado de excelência e, melhor, aprender a não prejudicar o seu paciente. Eu tenho outros produtos também disponíveis na Hotmart, tá? Que são os e-books, inclusive tem um e-book exclusivo sobre guia para a prevenção de lesão por pressão, onde eu falo de prevenção e falo da classificação. Todos os e-books, eles estão com um valor de investimento baixíssimo de R$ 27. Então, aqueles que quiserem acessar esse material e quiserem adquirir, é só você entrar lá na Hotmart, escreve Amor por Feridas, que vai aparecer ali o meu material, ou eu posso no final também ali para disponibilizar o link para a Sônia poder, a Kátia também poder disponibilizar para vocês. Perguntas? Perguntas, temos sim. Vamos lá. Primeiro, elogios. Professora, essa aula é muito importante para nós cuidadores. Teve um outro colega que comentou que é verdade, eu uso esse curativo preventivo e resolveu com o meu idoso que eu cuido há 6 anos. Olha Perfeito. que importante, né? Conhecer os procedimentos de prevenção. E aí tiveram algumas marcas ali de medicamentos, né? Uhum. Cavilon, Regener, Hidropoloide. Tá, o hidrocoloide eu acabei de dizer que a gente não usa mais para prevenção, né? Então, elimina ele da vida de vocês. Uhum. O Cavilon é um spray barreira, né? Então, é um produto barreira que é somente um nome, tá? Tem várias marcas, o Cavilon é um dos mais caros, tá? Então, a gente precisa conhecer a composição para a gente ter um arcabouço de conhecimento, né? Para poder escolher a melhor opção para poder a gente ter o cuidado. A parte de cuidado, de orientações, isso daí é um papel do profissional que está capacitado para poder tratar e prevenir lesão por pressão. Mas isso a gente aprende dentro do curso, dentro de cursos direcionados para isso, e dentro do meu curso eu ensino isso. Perfeito. E Regener? Regener, eu não conheço esse nome. Tá. Regener óleo, estava escrito ali.
Ok, aqui tem uma pergunta: os catetos invasivos são portas de entrada para infecção. O que seria menos prejudicial para idoso, as fraldas ou a opção de catetos? Depende da quantidade que sai de urina, por exemplo. O risco-benefício sempre vai ser pesado. Sim, catéter invasivos, eles são porta de entrada para infecção, sim. Mas o que é mais prejudicial? A gente correr o risco de desenvolvimento de uma lesão por pressão cavitária que vai ter uma infecção grave nesse paciente e levar ele a óbito, ou corremos o risco de ter uma infecção urinária que vai tratar e vai se resolver, né? Então, risco-benefício. Quem é que vai escolher isso é o profissional médico junto com o enfermeiro. Perfeito. Temos uma outra pergunta: técnico de enfermagem pode se especializar em feridas ou cuidados curativos de feridas? Pode e deve, porque é ele que está na ponta fazendo todo esse cuidado, tá? O que o Corém exige? Que ele seja supervisionado por um superior, né, que é o enfermeiro. A prescrição dos curativos é competência exclusiva do enfermeiro. O cuidado com a ferida não precisa ser exclusivamente do enfermeiro, tá? Ele pode delegar para o técnico. Então, existem enfermeiros hoje que trabalham em parceria com o técnico, e ele vai procurar quem? Um técnico capacitado que fez um curso, que conhece sobre lesão, para poder confiar a ele o cuidado dessas lesões. Não adianta pegar uma pessoa que não conhece nada de curativos, que vai utilizar o curativo de forma errada, ou não vai saber avisar para o enfermeiro o momento de trocar, por exemplo. Ah, enfermeiro, eu acho que já fez o efeito que o senhor queria. A gente vai mudar essa conduta ou vai manter? Então, é importante, sim, o técnico de enfermagem ser capacitado nessa área. Perfeito. Bom, então vamos retomar aqui, recapitular, né? Esse congresso, ele foi desenvolvido para Kátia, Oi? oi, só um pouquinho que eu tenho uma pergunta ainda aqui. Só Tá. mais um instantinho, tá? Faz favor. É que eu estou com mais um grupo de pessoas aqui e eu anotei algumas perguntas. Tá. Quando o cadeirante passa o dia todo sentado, o que se pode fazer para evitar as úlceras? Existem colchões, existem uns colchonetes, né, que são como são esferas cheias de ar, tá? Que elas são exclusivas para colocar na cadeira de rodas para aliviar a pressão. Mas o melhor de tudo é esse cadeirante ele alternar a posição, tá? Uhum. Um grande problema, o cadeirante ele não sente, então ele não vai dar bola. Ele não vai dar bola, tá? Então, as esferas, tá? Cheia de ar, que é um dos melhores padrões. Eu vi que já colocaram aqui a parte de gel também, que é uma dos coxins, né? Dos colchonetes aí, que a gente pode chamar, que utiliza. Ele é para aliviar a pressão. Mas só que a pressão é um fator só, né? Então, o cisalhamento, a umidade, tudo isso tem no cadeirante, porque o cadeirante ele geralmente não tem controle de esfíncter, então ele vai estar de fralda, vai aumentar a umidade, vai aumentar a temperatura, e ele precisa ter todo esse cuidado. Ele precisa ser conscientizado de que ele precisa mudar de posicionamento. Então é um cuidado verbalizar, explicar. Por isso que vocês estão aqui hoje, para poder conversar com eles e falar, olha, existem vários fatores que vão fazer o senhor ter uma lesão, e vai ser muito ruim isso. A gente precisa cuidar dessa parte do senhor não ter essa lesão, então a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa mudar de posição, a gente precisa sair um pouco da cadeira, a gente precisa trocar a fralda mais vezes, então são vários fatores. Perfeito. Aí nós temos aqui, quando já pegamos um paciente com a úlcera, principalmente no cóccix, o que fazer? O que fazer? Quem é você, né? Você é apenas um cuidador, ou você é o Isso. técnico de enfermagem, ou é um enfermeiro? Quando temos uma lesão instalada, nós precisamos de um profissional enfermeiro responsável pelo cuidado. Tá? Por quê? A prescrição de coberturas, a mudança de curativos precisa ser prescrita por um enfermeiro ou por um médico.
O cuidado, a troca, o gerenciamento pode ser feito pelo técnico de enfermagem. O cuidador, ele está na casa. Ele pode trocar uma gaze superficial, se tiver sujo, o curativo, não tem um técnico. Vai ter um problema. Eu não vejo problema nisso, mas ele não é o profissional responsável pelo cuidado da ferida. Quem cuida de ferida é profissional enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, fisioterapeuta. A prescrição é competência do enfermeiro ou do médico, mas o gerenciamento, o cuidado do domicílio pode ser feito até pelo familiar, né? A gente orienta a troca do curativo quando ele está saturado, por exemplo, a gaze ficou molhada demais de exudato. O que a gente faz? A gente orienta o cuidador a tirar aquela gaze e botar uma gaze nova, mas ele não vai mexer na ferida, ele não vai lavar a ferida, ele não vai colocar um curativo na ferida. Perfeito, perfeito. Então, tá, as colegas estão colaborando aí também, dizendo que o posto de saúde também auxilia muito nesse sentido. Exatamente. E aí eu vou complementar até uma pergunta que alguém fez aqui, né? Quando não se tem recursos e não se tem curativos e a família não oferece. Gente, vocês sabem, nos nossos cursos de cuidador, a gente está sempre orientando vocês que vocês têm uma equipe multidisciplinar ao seu redor e de forma gratuita. São os postos de saúde da região. Cada região tem seu posto de saúde, tem seu UPA, e principalmente quando se trata de idoso, é de regra e é lei que a prioridade seja para o idoso. Então, vocês podem sim utilizar esse recurso, mesmo que a família não tenha essa informação, vocês têm a informação, vocês correm atrás. O SUS está aí para isso. Exatamente, o SUS está aí para isso. E, para mim, que moro fora do Brasil, posso dizer para vocês que não existe no mundo nenhum atendimento mais eficaz e mais seguro que o SUS. O probleminha é aquelas pecinhas que ficam atrás da cadeira lá do SUS, que às vezes elas não nos tratam muito bem. Mas o posto de saúde, sim, é super importante. Daí, para finalizar aqui as minhas perguntas, uma pessoa perguntou para o senhor assim, professor, quantas fraldas o senhor acha que eu posso utilizar para não haver aumento de temperatura no local da lesão? Perfeita pergunta. Qual que é o grande problema? É que as pessoas, a família, tem todo um gasto, toda uma sobrecarga financeira para cuidar de um paciente acamado, né? Quando esse paciente está acamado, a gente barateia em algumas compras, né? E a gente acaba comprando fraldas de baixíssima qualidade. Se a gente investisse numa fralda de melhor qualidade, uma fralda é o suficiente. Uma fralda é o suficiente para poder fazer. Por quê? Porque quando molhar essa fralda, precisa ser trocado. Mas eu sei que a prática nossa, Brasil, isso é muito comum, é colocar 2 fraldas, colocar um rolinho no meio da perna para trocar o rolinho. Então, a gente acaba barateando nessa região e favorecendo o aumento do microclima e de desenvolvimento de lesão, né? Certo. Só mais uma coisinha aqui que eu estou ainda dando uma revisada, e tem uma menina, a Natália, ela disse assim, professor, o senhor falou que hoje não chamamos mais de úlcera, pois nem toda lesão é uma úlcera. Qual é a diferença? A diferença da lesão e da úlcera, a úlcera ela é aberta, é um rompimento da pele já. A lesão por pressão, nem toda lesão abre úlcera na pele. Por exemplo, a lesão por pressão em estágio 1, ela é uma hiperemia que não é ferida, ela é vermelho, que não embranquece quando a gente aperta. Lembra que eu falei lá no início que a gente aperta, se fica branco, não é lesão por pressão instalada ainda, mas está em risco. Mas se eu aperto e não fica branco, ela é uma lesão por pressão em estágio 1. A estágio 1, ela é uma pele íntegra hiperemiada, vermelha, não é rompida. Então, é por isso a mudança, desde 2016, da nomenclatura de lesão para úlcera. Muito bem, perfeito. E aí, só para finalizar, o Jael falou assim, professor, tudo que o senhor falou é verdade. Eu uso esse curativo preventivo, resolveu com o meu idoso, que eu já cuido há 6 anos. Legal, Perfeito. Né, gente? Olha o feedback positivíssimo aqui, né, para o professor. Exato. Eu vou só complementar aqui que eu separei uma fala
importantíssima aqui para vocês entenderem o seguinte: a prevenção é papel de todos, da família, do cuidador, do técnico, de quem está ao redor. Mas o tratamento da ferida não é papel de todos. Então, a gente precisa entender que a prevenção é o que vocês aprenderam hoje, vocês vão aplicar no dia a dia e vocês vão auxiliar. Mas, a partir do momento que tiver uma lesão instalada, não é papel do cuidador, não está na CBO, né? Não me deixa mentir, Sônia. O cuidado com feridas, né? O cuidador, a CBO não preconiza isso, né? Sim, Exato. Eu quero fazer uma pergunta para a gente entrar nesse assunto. Quais são os riscos que existem num maltratamento de uma lesão? O maltratamento de uma lesão é o principal motivo delas estarem abertas. Hoje, no Brasil, a gente tem lesão que a gente chama de lesão de difícil cicatrização. São aquelas lesões que não cicatrizam espontaneamente mais, tá? Por quê? Porque existem fatores no corpo do paciente e no local da ferida que precisam ser eliminados para poder voltar à cicatrização. Toda ferida deveria cicatrizar, tá? Existem algumas exceções que não cicatrizam, por exemplo, como a lesão oncológica maligna, ela não vai cicatrizar e a gente trabalha apenas os fatores que estão causando incômodo, como cheiro, dor, entre outras coisas. As lesões que cicatrizam, elas podem parar de cicatrizar por motivos locais ou sistêmicos, por comorbidade descompensada como diabetes, desnutrição, anemia, tabagismo, ou por fatores locais, que são o quê? Necrose, as bordas inviáveis, o exudato em grande quantidade, infecção local, biofilme, tudo isso eu ensino nos meus cursos, tá? Então, tudo isso a gente faz o quê? A gente elimina fatores para poder o corpo voltar a cicatrizar. Não é o curativo que faz cicatrizar, o curativo proporciona o ambiente ideal para poder fazer a cicatrização. Então, o cuidado inadequado é o principal motivo da maioria das feridas não estarem cicatrizadas. Por isso que nós estamos hoje ensinando a tratar feridas com excelência. Certo. E pode levar um paciente a uma infecção e óbito? Pode. Existem estágios de infecção, tá? A infecção ela pode ser local, ela pode ser disseminada ou sistêmica. E as infecções, mortes por lesão por pressão, elas são por infecções profundas que passam para o sistema linfático e arterial venoso, tá? E levam esse paciente a morrer por sepse de foco, né? A sepse por foco infeccioso na ferida. Então, qual é o nosso grande papel? É muito custoso, é muito gasto a gente ficar com um paciente no hospital para tratar uma infecção na ferida, para poder ter uma alta sem infecção. A gente investir no cuidado preventivo gasta muito menos que tratar uma lesão, e muito menos em levar esse paciente a um risco de óbito. Então, cuidar de ferida é coisa muito séria e é banalizado no Brasil, tá? Não podemos banalizar esse cuidado. Quem cuida de tratamento de ferida precisa ser especializado na área ou capacitado para tal. São essas classes que eu já falei, tá? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, médicos, são profissionais que estão habilitados por lei a cuidar de feridas, tá? Mas é importante a gente saber o seguinte, que nem todos estão prontos. Não é porque você é técnico que você já pode sair tratando ferida. Você pode, até pode, mas deve? Não, não deve. Porque fazer coisas erradas é a mesma coisa que fazer a ferida ficar aberta. Uhum. Então, a gente tem aí uma hierarquia no cuidado, né? Existe. Cuidador cuida, recebe orientações, previne. Técnico de enfermagem pode fazer procedimentos desde Sim. que ele tenha o conhecimento e também o respaldo do enfermeiro. Então, Exatamente. quando o cuidador chega em uma casa que já tem um quadro e não tem um técnico de enfermagem ou enfermeira, a obrigação do cuidador
pedir para a família autorização para ir no posto de saúde, solicitar. Por quê, gente? Acontece, a gente sabe que acontece muito, né? Negligência familiar. Então, quem faz o nosso curso também aprende o que é violência doméstica, quais são os tipos de violência contra a pessoa idosa. E esse é um deles, né? Não oferecer o tratamento adequado que a pessoa idosa precisa é uma forma de violência. E a cuidadora ou cuidador que se deparar com uma situação dessa, precisa agir, precisa pedir para a família para ir no posto de saúde, precisa ir atrás de entender o que dá para fazer e qual profissional que vai tomar conta daquilo ali, né? Porque é muito importante. Nós tivemos uma aluna que perdeu o irmão dela com 30 e poucos anos, porque ele se envolveu num assalto, levou um monte de tiro, foi para o hospital. Se recuperou no hospital, fez várias cirurgias, veio para casa, acamado ainda. E em casa ele gerou uma lesão, uma úlcera, né? Uma lesão por pressão no cóccix, né? Uma lesão aberta. A esposa cuidava, mas assim, sem conhecimento técnico, pegavam qualquer pomada para passar, e assim foi indo, foi abrindo, e o rapaz veio a falecer por conta de uma infecção que ele pegou na lesão, e não depois de todo o tratamento, né? Todo o perrengue no hospital, foi morrer em casa 6 meses depois, por conta de uma lesão que não foi tratada corretamente, né? Então, é muita responsabilidade, você está com uma vida ali, né? Está com uma vida, a gente precisa trabalhar com a qualidade de vida, com a melhoria e com a prevenção, principalmente. No nosso curso de cuidador, a gente aprende a prevenir doenças, a identificar sintomas, a auxiliar a família na identificação de sintomas possíveis, de possíveis doenças que possam estar chegando, né, com a velhice, com o envelhecimento, e assim a lesão é uma delas tão importante também. Vamos ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Eu quero aproveitar também para fazer um comentário aí para o pessoal. Está todo mundo me ouvindo? Ah, tá. Então, estou com os microfones abertos aqui. Gente, olha só, o objetivo nosso hoje é que vocês peguem esse material depois do professor e revejam com calma. Porque quando a gente está aqui no primeiro dia, a gente está entusiasmado, né? A gente às vezes deixa passar algumas coisas, mas vocês vão receber essa aula gravada, revejam com calma e analisem muito seriamente a possibilidade de fazer o curso. Porque eu acho assim que, principalmente para quem quer se tornar um cuidador profissional, fazer o curso do professor, que é um enfermeiro, que é um especialista, é muito importante, é um investimento. Eu sempre digo, gente, eu não vendo curso, eu vendo oportunidade. Quando você vende uma oportunidade para uma pessoa, para ela se destacar no trabalho dela, não tem preço, sabe? Nós não trabalhamos com curso presencial, nem nós, nem o professor Rodrigo, porque hoje em dia, gente, o custo-benefício para um curso presencial é altíssimo, vocês não têm ideia. Outro dia eu quis me inscrever num curso, hoje eu ainda vi um curso aqui por quase R$5.000. Não tem como a gente vender um curso presencial para vocês por conta do alto custo. O curso, quando ele é online, ele tem um custo mais reduzido. Ele favorece vocês por conta do quê? Porque o investimento é outro. Claro que a gente investe muito, né? Mas é um investimento menor que tem possibilidade de vocês gastarem. Não como eu falei, né? Não é um curso para você simplesmente, vou comprar porque comprei. É um investimento na sua vida profissional. Saber lidar com o teu cliente não tem preço. Nós temos aqui nessa turma, agora tem 200 pessoas, muitos alunos nossos do Instituto que investiram, que não fizeram só um curso nosso, mas fizeram vários cursos, né? E eles estão, graças a Deus, né, fazendo a diferença no mundo do cuidado. Inclusive, tem cuidadores que são conhecidos internacionalmente já e são convidados para voltar para o serviço na Alemanha, que é o caso da Samanta, para serviços aqui em Portugal. Por quê? Por causa do diferencial. Se a gente não for diferente, a gente vai ficar sempre, né, igual aquele... o pastor das ovelhinhas lá, não tem sempre uma ovelhinha negra no meio? Né? Então, sejamos nós aquela ovelhinha negra que quer ser diferente, que quer ser melhor, que quer levar mais vantagem com o conhecimento. Então, eu faço
muita força para vocês se dedicarem ao curso do professor, e no nosso, é lógico, também, mas hoje vocês têm duas situações diferentes. Vocês têm um curso, ele é individual, somente para tratar das feridas, né? E o curso de cuidadora para quem ainda não tem e que gostaria de ingressar nesse mercado nacional e internacional. Bom, fora isso, eu sei que a Kátia tem mais coisas para dizer ainda, o professor Rodrigo também, mas eu quero fazer um chamamento para vocês. Não faltem nessas duas próximas aulas. Não faltem, porque amanhã já é outra enfermeira com outro assunto também relacionado à prevenção, né? E todos os dias a gente vai estar trazendo material para vocês. Vocês vão receber esse material, receber essas aulas gravadas, e no final desses 3 dias vai receber o certificado quem participou. Isso, tá certo? Não saiam da chamada ainda, tá? A gente já está gerando aqui um link para vocês fazerem a chamada, assinarem a chamada de vocês. Então, para finalizar, por favor, professor. Agradecer demais a presença de todos, né? Convidar, então, para quem quiser fazer o meu curso, igual fizeram a pergunta aqui, tá? Professor, o curso é somente para enfermeiros e técnicos, como eu falei. O curso ele não habilita as pessoas. Qualquer um pode fazer o curso. Se um familiar quiser fazer o curso, ele pode fazer o curso. Porém, ele não vai poder atuar como profissional no tratamento de ferida. Como a gente falou, o saber não ocupa espaço. Ter conhecimento sobre repórter, futebol, não me faz ser um repórter, né? Não me faz ser um político, ele me faz ter uma amplitude de conhecimento. Se o cuidador quer aprender mais e quer fazer o curso está aberto, mas ele não vai te capacitar a atuar como cuidador no tratamento de ferida, porque não é a função sua. Tá? Mas eu convido agora, em especial, aqueles que são enfermeiros e técnicos que estão aqui disponíveis, tá? Venham fazer parte da minha tropa, entrem agora aqui, ó, já quero fazer 2 coisas, 2 pedidos. Primeira coisa, escaneiem o QR Code e me sigam, que eu quero ver muita gente me seguindo, porque tem 140 pessoas aqui, tá? Então, me sigam para aprender mais. Lá na minha página, tem o link, que é o link de inscrição do curso, tá? Então, assim, ó, participem do curso, aqueles que quiserem aprender mais, aqueles que quiserem... eu acho que tem algum caminho aberto aí. Já vou fechar. Pode falar de novo, por gentileza. Estudante do sétimo semestre de enfermagem. Cara, tu vai sair na frente de muitos, tá? Eu me capacitei antes de me formar enfermeira e hoje estou a 1000 passos dos meus colegas, que a Ju não me deixa falhar aí, não me deixa mentir. A gente está muito além de muitos profissionais, porque a gente saiu na frente, a gente correu atrás antes de se formar. Então, o acadêmico de enfermagem, faça o curso, aprenda, porque quando você se formar, as pessoas já vão esperar que você entenda sobre lesão por pressão. Quando você cair no hospital, eles vão querer que você previna e trate. E, na verdade, você não viu isso no hospital. Então, por gentileza, se você quer aprender, quer saber tudo sobre coberturas e correlatos, tudo que é o curativo, como fazer, como aplicar, como desbridar, como cuidar de ferida, então você vai fazer o curso, vai ir lá, vai poder participar, vai investir no teu conhecimento. Gente, todo esse material por 347 está dado, tá? E olha, não sei se vai ser repetido esse valor, porque o valor do que é embustido, que está investido nesse curso, o valor que você tem de cicatrizar uma lesão, de devolver a integridade da pele de um paciente, não se mensura, é imensurável, tá? E vai muito além de R$347. Então, o meu @ é Amor por Feridas, como colocaram ali. Escaneiem, façam print, me marquem, que eu quero compartilhar, tá? Com todas as postagens que vocês fizerem e me marcarem, vai ser compartilhado, tá? Muito obrigado. Quando vai ter o curso novamente? Não sei, quando a gente não tem turma aberta sempre, tá? Então, vamos... que aqueles que quiserem, aproveitem a oportunidade, porque oportunidade boa é aquela que a gente aproveita. E
Sônia e Kátia, muito obrigado pela oportunidade, pelo Nossa, espaço gente, que maravilhoso, agradece. tá? Espero ter ajudado no conhecimento dessas pessoas que estão aqui, ajudado no engrandecimento desse evento e que vocês sejam muito felizes e contem comigo. Obrigada, Obrigada, professor. obrigada Bom, também. é bem importante a gente falar sobre esse tema técnico, enfermeiro, cuidador. Por quê? Porque o mundo do cuidado ele é muito amplo. Tem um monte de gente aqui que vai lá fazer o curso do professor Rodrigo, sim, porque quer se especializar, mesmo ainda não tenha feito o técnico de enfermagem, mas eu sei que tem um monte de cuidadora aluna nossa que quer fazer técnico de enfermagem, porque gosta de procedimento. Assim como tem as pessoas que não gostam, né? Tem uma outra habilidade, que vão cursar gerontologia, que vão para um outro caminho do cuidado. Mas o importante é a gente nunca parar de estudar, né? Bom, coloquei o arroba ali do professor. Eu vou mandar no grupo, então, o material do professor. Aliás, a gente vai mandar para vocês por e-mail para quem participou do congresso. O material do professor, o material de amanhã, a apresentação do curso do professor, a apresentação do curso de cuidadora, porque, gente, precisa ter um bom curso de cuidadora. Não adianta querer ser cuidadora só com experiência ou só com um cursinho de R$10 lá, que nem assistiu direito às aulas, porque a gente sabe que tem tudo que é tipo de cursinho por aí. Então, se especializem para oferecer um cuidado de excelência para ganhar dinheiro, porque tem como fazer carreira sim, tem como ganhar bem sim, tem como escolher a sua forma de trabalhar nessa área sim, né? A gente sabe que tem especialista que sai de casa só para tratar de ferida, todo dia, de várias pessoas. Tem especialista que sai de casa só para dar banho. Tem Eu tô aqui. Né? O professor Rodrigo sai de casa para cuidar de feridas, é a especialização dele. Tem gente que faz estimulação. Então, quando a gente fala de cuidadora, esqueçam aquela coisa só do plantão 12x36. Tem muito mais coisa por aí. E no nosso curso a gente ensina. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, quarta-feira também. Estou colocando o link da chamada agora mesmo no grupo, que a gente é pontual. Estamos só 3 minutinhos a mais aqui. Eu quero agradecer a todo mundo. Não compartilhem esse link da chamada, vamos ser honestos, né? E justos conosco, né? Que nos dedicamos aí, com vocês que se dedicaram para estarem aqui hoje. Preencham, é bem simples, só pede o nome ali, o e-mail, para a gente registrar. E no final do curso, vocês vão receber, quem tiver as 3 presenças, vão receber ali o certificado de participação. Tá bom, pessoal? Eu coloquei o meu link também aí, Kátia, tá? O link do curso do professor tá ali já, vamos colocar no grupo também. Quero agradecer todo mundo. E ficou uma pergunta que a gente não respondeu, e a pessoa perguntou 2 vezes, professor, se tiver um tempinho... Pode. Deixa eu achar aqui. Era sobre AG. AGE, tá. É o óleo que eu acabei de falar que é óleo Dersane, Ok. Qual é a dúvida? Olha o coraçãozinho. Onde vai? Opa. Agora me sumiu, porque todo mundo começou a agradecer aqui. Mas aí, qualquer coisa, eu trago amanhã. Tá, então, assim, só para finalizar Qual a aqui... função real do AGE? O objetivo é o mesmo. A função real do AGE, ele é indicado para tratar feridas com tecido de granulação. Tecido de granulação é um tecido viável que faz parte da cicatrização. Ele não é para prevenção de lesão por pressão. Então, se você já aprender que ele não é para prevenção, já resolveu o problema. Ok. Não é para prevenção. Tá. Probleminha com a chamada ali, o pessoal perdeu ali o acesso à chamada, tem que ir colocando, porque... Vou colocar de novo, quem não conseguiu assinar vai conseguir agora. Vou colocar de novo. Não abre. Vamos lá. Veja se abriu. Bom, gente, vamos agradecer ao professor, então, para ele poder se ausentar, né? Enquanto isso, a gente vai fazendo a nossa assinatura da chamada e esperamos vocês amanhã. Muito obrigado, professor. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço, tá? Eu agradeço a oportunidade, contem comigo.
Hoje eu Boa quero noite. saber aí quantos inscritos vão fazer esse curso, porque eu já garanti a minha vaga. Ah, e eu quero estar no presencial quando vocês fizerem, hein? Vamos Pode fazer deixar. sim. Se Deus quiser, nós vamos fazer o presencial, sim. Tá bom, obrigado mesmo, tá? Obrigado a todos, Um obrigado a abraço. oportunidade e parabéns, tá? Mais de 150 pessoas ao vivo, não é para qualquer um. Ó, foi. Não, deu 200 pessoas no total. Excelente, 200. Deu excelente, muito bom. 151 num link, mais 50 na outra. Perfeito. Um Parabéns. abraço. Um abraço, tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Gente, o link da chamada, vou colocar de novo aqui, porque a galera está colocando várias respostas, né? Então, vamos colocar de novo para vocês. Podem clicar, tá abrindo sim, mais de 30 pessoas já responderam ali a chamada, eu tô de olho. É só clicar. Não adianta colocar o nome de vocês aqui no comentário, tem que clicar no link e preencher lá, tá? Com um pouquinho de paciência, clicar no link, não precisa esperar o outro clicar. Você vai ali na barrinha, clica, vai cair para o seu celular, você preenche e pronto. Eu acho que dá para fixar. Aí, ó, consegui fixar. Aí mesmo, só você entrar ali, sabe ali as mensagens que tá ali do ladinho aparecendo? Mari, não adianta escrever o teu nome aqui, tem que clicar no link. Kátia, passe meu link aqui para mim, que eu vou passar para outro grupo aqui, fazer um favor. Tá. Eu vou passar para o meu grupo aqui. Tenho muita gente aqui. Sim, só um instantico que eu vou mandar para vocês. A gente teve que abrir 2 turmas, gente do céu. Que o Google não deixou a gente colocar mais que 150 nessa turma. Agora eu vou colocar. Ele vai deixar. Aí... O certificado vai por e-mail lá na semana que vem. Então, quarta-feira a gente termina. Aí, quinta e sexta, a gente vai fazer o cruzamento de dados das chamadas. E aí, semana que vem, vai o certificado no e-mail de vocês. Gente, o link eu acabei de colocar ali, essa linha azul. É só clicar, ó, botei 3 vezes ela. Só clicar que ela abre e aí faz a assinatura. Ele vem se alguém tiver dúvida também sobre o nosso curso Cuidadora Nova Geração, vocês podem nos perguntar, porque a gente está dando suporte. Essa última semana para inscrição também, dia 16, começam as aulas. Ai, tá tão bonitinho os comentários aqui que eu quero filmar, gente. Só um pouquinho, tá? Podem ir escrevendo aí. Ai, que legal. Quanto comentário bonito, gente. Obrigada, viu? Vocês movem a gente. Graças a Deus, a gente tem muito amigo. Temos muita cuidadora que tá com a gente aí, né? Olha que legal. Qual o valor do curso de cuidadora? 12 vezes de R$ 83,17. A gente está fazendo uma promoção sem juros no cartão de crédito. É uma promoção bem especial, que a gente que está absorvendo juros. Então, para vocês vai ficar bem baixinho o valor da parcela, metade do valor do cartão. E aí vocês conseguem... Eu gostaria de saber... Profissionalizar e também... já entrar no grupo de indicações de trabalho, fazer entrevista de emprego no final e tudo mais. Kátia, eu gostaria de saber se precisa preencher o formulário novamente, porque quando eu clico aparece o formulário. Mas você já preencheu alguma vez? Ai, não sei. Acho que sim. Não. Eu preenchi de novo agora. Não, vai aparecer. Se tu preencheu, deu ok no final... Sim. Porque diz assim, confirmação da participação. Uhum. Isso, exatamente. Preencheu com o teu nome e teu telefone, né? Isso. Exatamente. E o e-mail. Isso, perfeito. Tá bem, filha. Tá ótimo. Isso mesmo. Obrigada. Cadê o link do curso de cuidadora? Me chama no WhatsApp que eu te passo. Gente, obrigada a vocês. Quem quiser saber mais sobre o curso de Cuidadora Nova Geração, pode chamar eu ou a Kátia no privado. Nós vamos abrir o grupo para conversa ali, vocês podem perguntar hoje, e aí a gente atende individualmente vocês. Eu só vou atender vocês amanhã, porque aqui em Portugal já é 1h da manhã, né, Cláudia? Então está na hora de criança ir para a cama. Mas a Kátia ainda não. Ela está aí no horário de vocês do Brasil. Mas querem me chamar amanhã, podem me chamar. Olha, hoje eu fechei
5 cursos já, 5 matrículas, com alunas de Moçambique, alunas daqui de Portugal, e as alunas daqui me indicaram de lá do Brasil. Teve uma colega que indicou uma advogada para fazer o nosso curso. Já pensou, gente? Que legal! Ela quer se aposentar. Então, ela quer se aposentar e vir para Portugal, mas ela tem medo de chegar aqui e ficar sem ter o que fazer. Ela quer cuidar de idosos, quer ser acompanhante. Então, é muito legal, né? Isso é para todos, legal. O curso é para todos. Nós vamos envelhecer, nós precisamos aprender a cuidar das pessoas, né? Eu já vejo mudanças na minha constituição. A Kátia, esses dias, foi visitar a avó dela, chegou lá, teve que ela limpar os cocô da avó dela, né, Kátia? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa mesmo se capacitar cada vez mais para a gente poder fazer a diferença. E se a gente entender sobre o envelhecimento... Tô gostando de ver o sorriso das meninas aí, da Maria, Maria supera, Glória, Claudinha, hein? Falta 3 para 1, Claudinha. Vai dormir. E é bom, importante, porque se a gente esperando. Se a gente conhece sobre envelhecimento, a gente também se cuida, né? Está ali também, a Ana Paula, a Sandra, a Rossana, estou te vendo, a Fátima, a Érica, a Valéria, a Alessandra, a Patrícia, a Natiele. Oi, Maria Vieira, minha Maria da Consolação Vieira, uma amiga, grande amiga que eu encontrei aqui em Portugal. Não quero mais me separar dessa grande amiga. Glória Falando Ribeiro, em Portugal, a Sheila Daiane Queiroz, perguntou, né? Daiane. Carla Caio, Jaciara, Daiane. A Daiane perguntou como do outro lado do Brasil. Ô, Sônia. Abre o microfone. Tá aberto, o meu tá aberto. Ah, o da Mônica. Sônia. Ela não tá escutando. Dando uma chiado muito grande. Desativei o teu. O teu som, Maria, tá dando um chiado, não dá para escutar nada que você tá falando. Forte. Tchau, Cláudia. Professora Sônia, abre o teu microfone de novo. Um beijo para quem precisa sair, para quem está em Portugal. Maria, você vai falar Pois é, eu vou pode deixar. Não entendi. Boa noite, professora Valéria. Obrigada. Tá, Maria Vieira, eu tive que desligar o teu som, porque tá dando um barulho bem alto aqui, a gente não ouve o que você falou, eu entendi só grupo. Escreve pra gente no chat, fazendo favor, qual que é a tua dúvida, que eu já respondo. Iris, quer falar alguma coisa? Não, eu estava preocupada porque eu não vi meu rosto aí. Tá bom, meu bem, assinou a chamada, né? Assinei, obrigada, tá? Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Quem perguntou ali, a Daiane perguntou sobre cuidadora internacional, como que faz para ir para Portugal. Dentro do nosso curso de cuidadora, a gente tem um módulo sobre o mercado de cuidados em Portugal, o mercado de cuidados no Brasil, onde a gente faz esse paralelo, faz uma comparação, mostra toda a realidade de Portugal e toda a realidade do Brasil, que são completamente diferentes uma da outra.
Mas, para ir para Portugal, não adianta ir sem curso de cuidadora, porque está cheio de gente lá sem curso de cuidadora querendo trabalhar como cuidadora. A cultura do cuidado é muito mais antiga e eles exigem qualificação. Então, a gente orienta a fazer o curso Cuidadora Nova Geração. Quem faz, chega lá com o nosso certificado, já tem como arrumar um trabalho, tem indicação para lugares. Kátia. Quem não sabe nada sobre ir para Portugal, tirar passaporte, visto, câmbio, emprego, arrumar, como que arruma lugar para morar, e documentação, a gente dá uma mentoria. Então, depois do Cuidadora Nova Geração, vocês podem fazer uma mentoria que a gente vai lançar ainda em maio, tá? Tchau, meninas. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Oi, Marisa, desculpa, eu estava aqui numa live de lesão por pressão. Vamos ver não se a pode Kátia faltar conseguiu ali se achar. Ela falou, gesticulou com a mãozinha, mas a gente não viu o que ela Vocês estava não estavam me dizendo. ouvindo? Boa noite. Gente, quem já assinou pode ir saindo, vai descansar, vão dormir, que amanhã tem mais. Ainda posso passar link. Opa, deixa eu ver ali. Vocês não estavam me ouvindo? Pode passar sim. Passa o link para tua filha que mora em Lins, em São Paulo. Pode passar sim, não tem problema não, viu, Meire? Kátia? Vocês estão me ouvindo agora? Não. Sai e entra de novo. Olha, tem gente entrando agora. Vou colocar de novo a assinatura aqui para vocês. Elzira, olha. Olha a linha azul aqui chegando. Ó. Vou pôr aqui no outro também. Ó, a Maria do Supera estava escutando a Kátia. Como é que nós não estava? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Então, vou fechar aqui para vocês. Até amanhã, no mesmo horário, se Deus quiser, viu? Um beijo grande para todo mundo. Beijo. Fechei uma.